Olá, estamos começando mais um Cidadania e o assunto de hoje são instrumentos de combate à corrupção. Temos aqui no nosso estúdio o subprocurador da Procuradoria-Geral da República, Nicolau Dino de Castro. Seja bem-vindo, doutor Nicolau. Olá, é um prazer renovado. E ele vai falar exatamente sobre isso. Há um decálogo dos mecanismos já estabelecidos, inclusive na internet. Quem acessar o site da Procuradoria-Geral da República terá acesso a isso, não é verdade? Na realidade, o Ministério Público, em especial o Ministério Público Federal, ao par de desempenhar a sua atividade no que se refere às investigações e às ações de combate à corrupção, nós percebemos a necessidade de também colocar um olhar mais detido em relação ao nível de efetividade que nos oferece o atual sistema legislativo voltado para o combate à corrupção. E percebemos que, na linha do que vem fazendo vários países, ao sabor de 3 importantes convenções internacionais, nós podemos avançar ainda mais, melhorando o nosso sistema normativo. Porque, em verdade, nós temos várias janelas de impunidade no que se refere às medidas de combate à corrupção. E essas janelas de impunidade acabam por gerar um sentimento de frustração, não apenas na sociedade, mas também em todos os agentes públicos que se dedicam a essa tarefa de controle e de persecução na aplicação, no desvio de aplicação de recursos públicos. E por isso idealizamos um conjunto de medidas, ao todo são 20 anteprojetos de lei, 20 minutas, que estão reunidas em torno de eixos centrais e que foram apelidadas, em face dos eixos que foram defendidos, de 10 medidas de combate à corrupção. Com isso, criou-se uma grande campanha, nós, do Ministério Público, somos agentes de fomento dessa campanha que ganhou as ruas. Essa campanha tem em vista a coleta de assinaturas, 1,5 milhão de assinaturas, mais precisamente, para que essas sugestões possam ser transformadas em projetos de lei de iniciativa popular e, com isso, buscar, por intermédio do Congresso Nacional, essas medidas de aperfeiçoamento do sistema legislativo anticorrupção. A Constituição brasileira é sempre acusada de ser excessivamente detalhista. Então, em outras palavras, o Ministério Público, assumindo um protagonismo que tem sido notável nos últimos tempos. O Ministério Público Federal está nas páginas de quase todos os dias, é citado com medidas que são de grande valor, de grande receptividade junto à população. Ou seja, o combate à corrupção está na ordem dos dias, está na ordem do dia, está nas manchetes de todos os noticiários. Mas, de uma certa maneira, pode-se dizer que a equipe do Ministério Público Federal lançou mão da Constituição, comparou, viu o que está faltando, fez uma análise comparativa com o que cotejou com o que ocorre em outros países e está tentando otimizar isso e transformar em instrumentos de combate à corrupção. É por aí. Nós temos como pano de fundo de tudo isso a ordem constitucional. Você colocou um gancho bem interessante, que é a acusação que paira sobre a Constituição no que se refere o seu nível elevado de detalhamento. A nossa Constituição é efetivamente bem analítica, mas precisamos olhar essa acusação com os olhos de 1988, não os olhos de 2015. E naquele momento histórico de ressurgimento de democracia, e com a necessidade de assegurar de uma forma mais completa os direitos fundamentais, a realização de direitos fundamentais, não poderia ser diferente. Exato, nós precisamos inserir na Constituição tudo aquilo que seria necessário para viabilizar a realização de direitos fundamentais. Sobretudo os direitos do cidadão que vinham, quando vínhamos de uma época de ditadura, de estado de exceção. Né? Com certeza, os direitos e os instrumentos. Como diz o filósofo, o homem é ele e suas circunstâncias. E as circunstâncias do momento daquela época apontavam nessa direção. E então, o Constituinte foi realmente detalhista, criou esse conjunto de direitos fundamentais, entre os quais eu incluo aí necessariamente o direito à segurança e o direito ao bem-estar coletivo, que passa necessariamente por uma série de fatores, entre os quais a correta aplicação de recursos públicos, porque pelo intermédio da aplicação regular do dinheiro público é que o Estado vai viabilizar esses direitos fundamentais que estão previstos na Constituição. E, ora, isso necessariamente nos leva a quê? Nos leva ao reforço das medidas
das ações de enfrentamento à corrupção. E quando eu falo reforço a medidas de enfrentamento à corrupção, eu penso não apenas na atuação do Ministério Público, mas de todos os órgãos de controle que gravitam em torno dessa grande atividade que é o combate à corrupção. Falo dos organismos de controle, Receita Federal, Controladoria Geral da União e suas respectivas agências similares nos estados, os tribunais de contas, as polícias, o Poder Judiciário, enfim, todos esses órgãos que necessitam de um instrumental normativo mais eficiente para que essas medidas de combate à corrupção, as investigações que estão em curso, por exemplo, possam efetivamente resultar em algo concreto e efetivo. Nós temos no Brasil um sistema, por exemplo, para ilustrar algumas dessas medidas, nós temos um sistema recursal completamente caótico. Exatamente o que eu ia falar, porque para o cidadão acho que duas percepções ficam evidentes. O cidadão quer mais transparência e quer que seja aplicado aquilo que está na Constituição, ou seja, que todos são iguais perante a lei. E, na realidade, se vê que esse sistema recursal, dependendo do advogado e, às vezes, até do nome do advogado que o cidadão possa contratar, aí vamos protelando, adiando para as calendas o julgamento e a possível punição de quem cometeu um ilícito. Né? Exatamente. O processo acaba por não alcançar o resultado desejável, ele atua, o processo acaba funcionando como um mecanismo impeditivo do funcionamento da justiça. Isso é caótico. Nós precisamos racionalizar o processo, tanto o processo civil como o processo penal, já que estamos tratando de combate à corrupção. E como isso está contemplado no decálogo, nessas 10 medidas sugeridas? São várias sugestões que são apresentadas aí. Uma delas é, por exemplo, estabelecer que os recursos interpostos com caráter eminentemente protelatório não impedirão a execução das decisões judiciais. Ou seja, o judiciário poderá, em constatando que o recurso que está sendo interposto pelo advogado tem apenas por finalidade protelar, adiar o trânsito em julgado, ou seja, o encerramento do processo, o Poder Judiciário pode dizer esse recurso é procrastinatório e não terá o condão de suspender a execução da sentença. Uma outra medida importante, há um recurso no processo do direito processual chamado de embargo de declaração. O que é esse recurso? Basicamente é um recurso que tem em vista aclarar uma dúvida, dissipar uma dúvida, uma controvérsia, uma contradição. E esse recurso, que a princípio seria, aspas, inofensivo, ele posterga, ele adia o resultado útil do processo por anos a fio, porque é muito comum a estratégia de interpor embargos, de embargos, de embargos, de embargos. Isso implica, na prática, jogar o resultado para 1 ou 2 anos à frente, potencializando o quê? A prescrição. A sugestão que é apresentada, a medida sugerida, é impedir o ajuizamento de embargos de embargos. Evidentemente que esse tipo de medida, esse instrumento, também há de contrariar interesses de alguns interesses já constituídos. Por exemplo, de advogados, de corporações jurídicas. Como vencer isso? É necessário, sobretudo, um espírito de cidadania. Nós precisamos pensar para além dos interesses de corporações. Nós temos que pensar, sobretudo, como cidadãos brasileiros, como atores, como protagonistas e destinatários de um serviço público que muitas vezes deixa de ser correta e adequadamente prestado em razão dos desvios dos recursos que são disponibilizados para a prestação de um serviço. Pensar de forma cidadã é deixar de lado os sentimentos próprios de uma corporação para idealizar um sistema que efetivamente funcione, a exemplo do que ocorre em outros países, onde, por exemplo, os recursos para as instâncias finais, no caso do Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, no nosso caso no Brasil, não impedem a execução da sentença. No Brasil nós temos instâncias que se superpõem de tal forma ao ponto de levar à última Corte Constitucional o resultado de um processo criminal em que se discute questões que, a rigor, não poderiam ser levadas a um tribunal de natureza constitucional. Em outras palavras, em primeira ou segunda instância, corrija-me se eu estiver errado, que eu sou apenas um leigo, o condenado já começaria a cumprir a sua pena recorrendo recluso, quer dizer, ele teria direito a recorrer, mas não, já estaria cumprindo, de certa forma, a pena.
Ou então, como nós propomos, a interposição de um recurso de natureza especial para o STJ ou para o Supremo Tribunal Federal, no caso o recurso extraordinário, não impediria a fluência do prazo prescricional, ou seja, no período em que mediaria o resultado da segunda instância até o Tribunal Superior, a prescrição não poderia fluir em desfavor do Estado, em desfavor do Ministério Público. Essa é uma medida também muito importante que vai evitar a ocorrência da prescrição. E uma outra medida extremamente importante, que certamente vai abalar interesses corporativos, é aquela que visa a redesenhar, reinterpretar e reenquadrar o Instituto do habeas corpus. O habeas corpus é utilizado no Brasil como uma panaceia, como um remédio para todos os males, inclusive para correção de nulidades processuais sem qualquer iminência de restrição à liberdade da pessoa. Ou seja, o habeas corpus está substituindo no Brasil o papel de um recurso de natureza ordinária. Ele não se presta a isso. E com isso as questões são sucessivamente apresentadas aos tribunais por intermédio de vários habeas corpus que são apresentados num único caso. Já que o senhor falou em habeas corpus, uma pergunta de um leigo, um jornalista que está habituado a ir a várias sessões, incontáveis sessões de CPI, nas quais as testemunhas ou os convocados comparecem já com habeas corpus preventivo que os exime de fazer o compromisso, o juramento e de falar algo que possa funcionar em seu prejuízo, possa ser condenatório, possa ser implicante, digamos assim. Uhum. Que juízo o senhor faz desse tipo de habeas corpus? Ele também... Olha, nesse caso eu acho que o habeas corpus está sendo corretamente utilizado, porque ele está funcionando aí como um mecanismo de natureza preventiva em face de uma possibilidade de constrição de liberdade individual. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si, ninguém é obrigado a se autoacusar. E se há um receio concreto e real, iminente, de uma constrição em face de algum ato do Estado, seja de onde ele vier, é cabível, sim, o habeas corpus de natureza preventiva. Essas medidas, esses instrumentos que estão sendo apresentados nesse decálogo, elas todas irão para a coleta das 1.500.000 assinaturas? Isso. Para que se transformem em projetos de lei ou um projeto de lei de iniciativa popular? No caso, creio que mais de um projeto de lei, a rigor, se todas forem acolhidas, 20 projetos de lei. Essas medidas elas estão sendo discutidas por diversos segmentos da sociedade civil. Há inúmeros ministérios públicos dos estados engajados nessa campanha, segmentos da sociedade civil, igrejas. A sociedade civil, na realidade, está se manifestando em relação a essas medidas e está promovendo a coleta das assinaturas e apresentando as cartas de apoiamento. Onde pode aderir a isso? Onde? Nas salas de atendimento ao cidadão de todas as unidades do Ministério Público Federal no Brasil. E onde se pode colher mais detalhes das medidas. Basta digitar num campo de busca na internet 10 medidas de combate à corrupção e o internauta será dirigido imediatamente para uma página onde a página intitulada 10 medidas contra a corrupção, de uma forma bem interativa, bastando que clicar no ícone e encontrar a informação referente a cada uma dessas propostas que estão apresentadas, de uma forma bem didática e com o inteiro teor do anteprojeto que é apresentado. Para aderir, basta entrar no site, colocar nome... Não. Para aderir, entra no site, conhece a medida, obtém a informação necessária e suficiente para a sua convicção, imprime a ficha de apoiamento, uma folha de apoiamento, onde o cidadão indicará o seu nome, o seu título de eleitor, os requisitos da lei, e apresenta aquela folha de apoiamento, aquela lista de adesão na sala de atendimento ao cidadão. Há vários postos de coleta em diversos pontos da cidade, das cidades. Há inúmeras... Nos pequenos municípios também? Nos pequenos municípios há também a adesão de vários atores sociais, as igrejas estão se engajando também, entidades de classe estão se engajando, vários conselhos de organizações profissionais estão se engajando nesse projeto e de forma a multiplicar os canais e os mecanismos de coleta de assinaturas. Isso tem sido muito
gratificante perceber que a sociedade civil está se mobilizando. Nós, enquanto Ministério Público, apenas estamos fomentando esse trabalho que, a rigor, está sendo desempenhado com muito empenho, com muito denodo, com muita dedicação por diversos organismos da sociedade civil. Até que ponto a visibilidade do Ministério Público via Operação Lava Jato tem contribuído para chamar a atenção que vocês estão, vamos dizer assim, numa linguagem mais popular, surfando nessa onda para conseguir adesão? Nós estamos cumprindo o nosso papel constitucional. O Estado Democrático de Direito nos assegura o desempenho dessa atividade. E mais do que isso, nos impõe o dever de agir no sentido de investigar, no sentido de promover as medidas judiciais cabíveis. É o papel do Ministério Público, fazemos isso com muita tranquilidade, com muita serenidade e, sobretudo, com muita responsabilidade. Se isso dá alguma visibilidade ao Ministério Público, é por mera decorrência de um trabalho que é feito cumprindo exatamente aquilo que prescreve a Constituição. Mas, por outro lado, isso também coloca, digamos assim, na alça de mira, na alça de mira no olho do furacão. Porque hoje, que vivemos a época da eletrônica, da informática, do WhatsApp, desses aplicativos que exigem resposta imediata, tanto fica difícil filtrar as informações, aquelas que são fidedignas e as que são falsas, quanto se espera uma resposta mais imediata. Nós temos que aprender a conviver com essa nova realidade de uma sociedade informacional, né? Nós somos cotidianamente atropelados por muita informação, informação boa, informação ruim, e, de certa forma, todos clamam por respostas mais imediatas, mais expeditas. As instituições brasileiras, de uma forma geral, inclusive o Ministério Público, têm que estar atentas à necessidade de prestar respostas de uma forma efetiva, mas sem se deixar levar pela onda avassaladora que é uma sociedade, que é uma rede de informações que clama por informação cada vez mais rápida, cada vez mais expedita e cada vez mais atropelada. Preciso ter muito cuidado com isso. Qual seria o espírito mais adequado para o membro do Ministério Público perceber qual o sentimento da sociedade? Como vocês seguiam? Eu acredito que o membro do Ministério Público é, antes de tudo, como qualquer agente público, é um cidadão. É um cidadão. Isso lhe impõe uma série de compromissos e responsabilidades. Ele tem que pensar como cidadão, mas também tem que ter a responsabilidade de que ele é um agente público e contra si pesa, portanto, uma grande responsabilidade de cumprir o seu munus, ou seja, desempenhar a sua função com base, sobretudo, num sentido de ética, de justiça e de fiel cumprimento do ordenamento jurídico, seja para promover responsabilidade e obter condenações, seja para pleitear absolvições quando for o caso. Qual o prazo e a meta que vocês estabeleceram? A meta é 1.500.000 assinaturas, né? A nossa meta é ousada, é colher 1.500.000 assinaturas, e o nosso prazo final para isso é o dia 9 de dezembro, é o Dia Internacional de Combate à Corrupção, uma oportunidade em que nós pretendemos ter isso reunido, todo esse material reunido, e apresentar à sociedade o balanço final para a posterior apresentação disso ao Congresso Nacional. Podemos falar um pouquinho de atualidades também, né? Desse ano de 2015, o paroxismo domina o sentimento aqui da sociedade, porque nós temos as instituições, por um lado as instituições estão se fortalecendo, tudo é questionado passo a passo, sobretudo na vida política do país. O Ministério Público, quer queira, quer não, tem participado da vida política do país, porque tornou-se quase impossível o Procurador-Geral da República dizer uma palavra sem que isso seja interpretado dessa ou daquela forma. Em algum momento houve uma disputa entre vocês, o Ministério da Justiça, entre a Procuradoria, os procuradores públicos e a Polícia Federal com relação à questão da atribuição investigativa. Como é que está isso hoje? Eu acho que a tendência, depois do julgamento do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo poderes investigatórios do Ministério Público, a tendência é que nós cheguemos a um ponto de equilíbrio em relação a esse tema. Nós já perdemos muita energia discutindo se o Ministério Público pode não investigar ou se a polícia tem um monopólio da investigação. Eu acho que tem investigação para todo mundo.
Nós temos no Brasil, na realidade, criminalidade de mais e investigação de menos. Nós temos que unir os esforços no sentido de que todos possam exercer atividades de investigação de forma a apresentar resultados à sociedade, que em última instância, é o nosso patrão. Quando eu falo em reforçar laços de articulação e de cooperação, eu quero frisar, e isso é extremamente importante, que, no fundo, todos os organismos do Estado que se dedicam a uma atividade de fiscalização e controle desempenham atividades de investigação com vistas à promoção de responsabilidades. A Receita, quando apura sonegação fiscal, ela produz um material que, ao final, será também utilizado para efeito de promoção de responsabilidade criminal. Da mesma forma, o Banco Central, quando investiga irregularidades no sistema financeiro nacional, da mesma forma, a Controladoria Geral da União, enfim, todos os órgãos de controle. E vamos incluir aí também, como órgão de controle, de persecução, de fiscalização, a polícia, o Ministério Público. Na realidade, nós temos que ampliar esse leque de investigação e deixar de lado disputas que possam ser interpretadas como disputas de caráter corporativo. Acho que nós precisamos superar isso. Passamos a página reconhecendo, tal como disse o Supremo Tribunal Federal, que a Constituição reconhece a possibilidade do Ministério Público desenvolver investigações, porque ele é, ao final das contas, o titular da ação penal. E não poderia, se em vários países do mundo, onde há investigações capitaneadas pelo Ministério Público, não faria sentido que nós, que lutamos para nos inserir num contexto de vanguarda internacional, deixemos de lado um importante papel que é reservado ao Ministério Público, que é de proceder a atividades de investigação com vistas a reforçar os laços de atuação no combate à criminalidade, principalmente à criminalidade organizada. Doutor Dino, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Sucesso na campanha. Esse é do interesse de todos os cidadãos brasileiros, que nós tenhamos mais e mais mecanismos de combate à corrupção e que a sociedade seja plenamente satisfeita no sentido de impor cada vez mais o respeito às instituições e no caminho daquilo que a gente deseja, que é um verdadeiro Brasil autêntico para todos. Muito obrigado, Paulo. Esse é o nosso desejo e esse é o nosso papel. Eu conversei com o Subprocurador-Geral da República, Nicolau Dino Castro. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para 0800 61 2211, que é o telefone do Alô Senado. Ou então entre no site www.senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.